Quero saudar a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos uma vez mais para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje estamos iniciando mais uma semana de estudo na nossa série Praticando o Cristianismo. Nós ficamos felizes, agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, aqueles que nos ouvem que ainda não são inscritos, gostaríamos que se inscrevessem. É só entrar no YouTube e então digitar Hora Tranquila, aparece ali a nossa página, você vê ali em letras grandes, inscrever-se, letras vermelhas está escrito. Aí você clica ali e já está inscrito. Você pode dar o seu curtir diariamente, pode compartilhar com outras pessoas e assim o canal Hora Tranquila vai crescendo e outras pessoas vão ouvindo da Palavra de Deus e vamos assim abreviando a volta do nosso Senhor Jesus através dos compartilhamentos, porque Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. E a nossa parte é ir e pregar o Evangelho. Podemos pregar através das redes sociais, compartilhando os estudos. Nós agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde vocês nos ouvem. E eu quero mandar um alô especial para Vera Guimarães, de São José do Belmonte, em Pernambuco. Também o Antônio Albuquerque, de Iracemápolis, em São Paulo. Renata Rosa, de Rondônia. Idalina da Cruz, de São Vicente, São Paulo. A Rocilene Lima, de Manaus. Também a Cleide Ferreira, de Mogi Guaçu, São Paulo. Márcia, de Feira de Santana, na Bahia. Gilvana Santos, de Aurora, no Pará. Mônica Cristina, de Capão Redondo, São Paulo. Lorena Polheim, de Araguari, Santa Catarina. Tamires Reis, de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Cléria Santos, de Bertioga, São Paulo. Maria Batista, de Paulista, em Pernambuco. Também Neuci Ferreira, de Rio Preto da Eva, em Manaus, ali no Amazonas. Que Deus abençoe a todos e agradecemos e sempre procuraremos mandar alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, estamos agradecidos por mais um dia de vida que nos concede e também por uma nova semana de estudo que estamos iniciando. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dê entendimento da Tua Palavra, nos ajude, ó Deus, a colocarmos em prática em nossa vida e que possamos também testemunhar do Teu amor àqueles que nos cercam. Nós pedimos uma bênção especial para cada amigo e irmão onde quer que esteja, em especial os que pedem orações. Tu conheces muito bem as dores, as lutas, os problemas de cada um. Abençoa-os conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência à nossa série Praticando o Cristianismo e nós estamos já iniciando o nosso quinto estudo desta série e nós já tivemos aqui a oportunidade, de aprender sobre Deus quando criou o mundo, quando Ele chamou pessoas para colocar o seu plano em ação, também de um dia especial que Deus reservou para a sua adoração e fomos então falando sobre a misericórdia e a justiça, e queremos hoje começar a falar um pouco sobre os profetas. Os profetas nós sabemos que são homens, mulheres chamados por Deus para levar uma mensagem específica para um povo em um determinado momento. E Deus ele sempre levantou no meio do seu povo homens e mulheres dedicados, consagrados a Ele, para levar quem sabe uma mensagem de repreensão, uma mensagem de advertência, uma mensagem de exaltação, enfim. Nós sabemos que o profeta, ele nunca é bem aceito no meio do seu povo. Esta é a realidade. E Deus, quando ele tirou o povo lá do Egito e estava então instruindo aquele povo, rebelde, de coração duro, de mente dura, que haviam saído de um período de escravidão, que não conheciam mais o Deus verdadeiro, que era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E este povo, então, Deus cumprindo a promessa que fez a Abraão, Deus estava trabalhando com este povo para que eles pudessem ser luzes para as demais nações. Deus colocou o povo de Israel lá em Canaã, colocou exatamente no centro das demais nações, porque o objetivo de Deus era que as outras nações viessem conhecer o Deus verdadeiro através do povo de Israel. Mas
como nós conhecemos a história, o povo de Israel se corrompeu com as demais nações, cultuava os deuses das outras nações e sempre o povo se afastava do Deus verdadeiro. Porque, como eu já disse para vocês, eu volto a repetir, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, natureza má, inclinada para o mal. E é muito mais fácil nós fazermos o mal, fazermos aquilo que desagrada a Deus, do que fazermos o que é bom e o que agrada a Deus. Nós temos uma luta dentro de nós, que é a luta da carne contra o espírito. E se nós não alimentarmos o espírito através da oração e do estudo da Bíblia todos os dias, o nosso desejo carnal vai prevalecer. E nós então vamos fazer aquilo que desagrada a Deus. E o povo de Israel então, eles faziam sempre as coisas que desagradavam a Deus. E Deus então levantava um profeta para levar mensagem e trazer o povo de volta. E então, quando nós lemos lá em Miqueias, no capítulo 6, verso 8, Deus diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Este é o desejo de Deus para com cada um de nós hoje também, que nós possamos buscar aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor, que nós pratiquemos a justiça, a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Este é o desejo de Deus. E o povo de Israel, eles querendo ser iguais às demais nações, eles então pediram a Deus, melhor dizendo, a Samuel, que era o profeta da época, que queriam um rei. Por quê? Porque até aquela ocasião em que o povo de Israel pediu um rei, quem governava a nação era Deus através dos seus profetas. E Samuel aqui, ele foi o juiz de Israel durante um bom tempo, o profeta também, e agora Samuel ficou triste quando ouviu o povo falando para ele que queriam um rei, queriam ser iguais às demais nações. Isso está em 1 Samuel capítulo 8, versos 10 a 18, diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel 8, de 10 a 18. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vos lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Mas o povo não estava preocupado com isso, o povo queria um rei. Não estava preocupado se eles iriam ser oprimidos pelo rei, se eles iriam trabalhar praticamente para sustentar o rei e o seu reino. E é o que nós vemos hoje, não é? Os governantes, o que nós pagamos de impostos para eles terem tudo o que eles querem, e nós, os trabalhadores, ficamos na vontade de querer ter as coisas e não podemos. Por quê? Porque tudo vai para o governo. E assim aconteceu com o povo de Israel quando eles quiseram um rei. Mas Deus disse para Samuel: olha, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Por quê? Porque o governo, como eu disse, era diretamente de Deus, e isso se chamava uma teocracia, o Deus que governava o seu povo. E então Samuel ficou muito triste com esse pedido, levou o assunto a Deus, e Deus disse a Samuel que atendesse ao pedido do povo de Israel por um rei,
porque o povo não estava rejeitando a Samuel, mas rejeitando o governo do próprio Deus. E com muita tristeza e decepção, Samuel então atendeu ao pedido do povo, e Saul, que era da tribo de Benjamim, ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E Samuel então leu diante do povo quais seriam os deveres destes em relação ao rei, que foi essa passagem que lemos de 1 Samuel 8, de 10 a 18. E agora, então, o povo de Israel teria a responsabilidade de manter todos os custos da casa real. E Deus, então, usa os seus profetas. Ele chamou, Samuel aqui no caso, quando quiseram um rei, e ele chamou também mais profetas que estaremos vendo esta semana. E Deus, além de advertir o povo contra os seus pecados e contra os males que eles estavam cometendo, Deus também advertiu os seus líderes e o seu povo para que eles não se esquecessem de um dos maiores problemas, que era a opressão aos pobres, aos necessitados e aos indefesos. E que nós também possamos estar atentos à palavra de Deus, o que ela nos diz a respeito da nossa responsabilidade para com os pobres, os oprimidos, os necessitados, os indefesos, todos aqueles que carecem da nossa atenção. Que Deus nos abençoe. E não nos esqueçamos, quando nós fizermos qualquer coisa a um dos nossos pequeninos irmãos, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, verso 40. Que Deus nos abençoe.